Nós já sabemos, e você que acompanha esses vídeos, sabe disso? Tudo o que acontece em nossa mente, isto é, tudo o que ocorre em nosso íntimo, desejos, preocupações, inquietações, sentimentos diversos, coisas, pessoas, projetos, planos, tudo isso é pensamento. Tudo são pensamentos. E o surpreendente disso tudo é que esses pensamentos se apresentam em formas que nós chamamos de imagens mentais. Imagens mentais. Vamos supor aqui, como exemplo, um crime premeditado. Se é crime premeditado, a pessoa que vai cometer o crime planeja o crime. Planeja e há uma sequência de acontecimentos até a consumação do ato, do assassinato. As cenas, tudo isso se passa como se fossem cenas de um filme. Imagens, cenas de um filme. E o mais surpreendente disso tudo é que essas imagens mentais, essas cenas, esse filme pode ser visto. Pode ser visto. E não é só por Deus. O quê? É isso mesmo. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida à luz da doutrina espírita e à luz do Evangelho de Jesus, Evangelho de amor e redenção de Jesus. Nós estamos abordando a série, o pensamento. E este já é o vídeo de número 13. No vídeo anterior, nós falamos sobre imagens mentais 1. Denominamos o vídeo de imagens mentais 1. Falamos sobre imagens mentais ou imagens fluídicas, criações mentais ou criações fluídicas, ou fotografia do pensamento, ou ainda formas pensamentos. Tudo isso quer dizer a mesma coisa. Quando você pensa, quando você deseja, quando você planeja, quando você tem uma ideia, quando você pensa numa pessoa, toda vez que isso acontece, formam-se imagens mentais, criações mentais, formas, pensamentos. E essas formas, pensamentos, essas imagens mentais são criadas no perispírito, que é o corpo espiritual. No perispírito, como se fosse num espelho. Formam-se imagens como se fossem em cenas de um filme. Passam-se essas imagens. E essas imagens, como eu falei, podem ser vistas. Nós vamos ver no vídeo de hoje um exemplo vivo. Esse exemplo está registrado no capítulo 14 do livro Ação e Reação, do instrutor espiritual, do nosso amigo espiritual André Luiz. Este livro, Ação e Reação, foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Primeiro eu vou apresentar uma equipe que está encarregada de dar assistência a uma jovem senhora. A equipe
é chefiada pelo assistente Silas e compõe essa equipe, além de Silas, o chefe, André Luiz e Hilário Silva. Como eu falei, essa equipe está encarregada de dar assistência a uma jovem senhora chamada Marcela. Marcela é casada com Ildeu e o casal tem 3 filhos, Márcia, Sônia e Roberto. Roberto é o mais velho, tem aproximadamente 9 anos. O que é que acontece com esse casal? Esse casal vive infeliz. O Ildeu, o marido, passou a maltratar a esposa, não tratava bem, nem sequer cumprimentava ela, chegava em casa altas horas da noite, embriagado. Tudo isso por quê? Porque foi seduzido por um outro personagem, uma outra personagem chamada Mara. Mara começou a seduzir Ildeu e mais ainda importunar a vida do casal. Ela fazia o quê? Ela enviava cartas anônimas, insultando a própria esposa do Ildeu. Esse Ildeu, o marido da Márcia, passou a ser seduzido por ela, a se apaixonar por ela. A equipe espiritual, composta pelo assistente Ilas, pelo André Luiz e pelo Hilário Silva, assistia a essas imagens mentais, a essas criações mentais, que André Luiz chama de formas, pensamentos. Ele pensando nela aqui, na Mara. Outra coisa, esse Ildeu odiava o próprio filho. Odiava o próprio filho. Certa vez, uma discussão entre ele e a esposa, acordou o menino veio, se abraçou com a mãe e ele expulsou o menino dali a socos. Ele era brutal. A coisa foi se agravando, e aí entram quem? Os obsessores. Olha o que se passou na ideia desse cara, do Ildeu. Se separar da mulher, mas de uma forma, porque ele amava as 2 filhas. O filho não, ele amava as 2 filhas. Como se separar dela e tendo as filhas para ele? Então não havia, principalmente nessa época, era a época do desquite, não havia divórcio. Não era desquite, era separação, mas o casamento continuava. Os filhos ficavam com a mãe. Os 3 filhos iam ficar com a mãe. E aí, como é que é assim? Ele amava as crianças, as 2 meninas. Ele amava as 2 meninas. Então passou-se na cabeça dele uma ideia terrível: assassinar a própria esposa. Ele assassinava a própria esposa. Então ele começou a planejar de modo que parecesse suicídio. E certa noite, ele estava, e tudo isso estava sendo visto pela equipe. Olha, nada fica oculto. Tudo isso estava sendo visto pela equipe. Ele estava já com o revólver na mão, ia consumar o ato. Primeiro ele planejou tudo. Trancou a porta dos quartos das crianças, para que não houvesse testemunhas. Ele ia assassinar a esposa, ele estava no gabinete, ia entrar no quarto onde a esposa estava dormindo, ia dar um tiro e fazer com que tudo parecesse suicídio. Quando ele ia fazer isso, até que a equipe não estava presente, mas o Silas deixou ali alguns, digamos assim, guardas para guarnecer a casa, tudo isso para assistir a Marcela. Alguém foi avisar e eles vieram correndo, e aí o Silas teve uma ideia, porque o Ildeu já estava com o revólver na mão e abria a porta do quarto
quando então o Silas teve uma seguinte ideia. Foi lá na menina, numa dessas meninas, a Márcia, uma dessas crianças, e fez com que ele usou recursos magnéticos, recursos fluídicos, fez com que ela visse as cenas que ele estava vendo, que eles estavam vendo, o Silas, o André Luiz e o Hilário Silva. Fez com que a menina visse. A menina viu em espírito, o corpo da menina ficou lá, mas o espírito se desprende do corpo. E a menina viu as cenas. E aí voltou imediatamente para o corpo e soltou um grito: papai, papai, não mate, não mate, não mate. Isso alardeou toda a casa, todo mundo acordou, a Marcela também acordou, o pai ficou desesperado, a Marcela acordou e a Marcela exatamente viu na hora em que ele estava abrindo a porta, aliás, ele já estava ao pé da menina, porque ele foi consolar a menina com um revólver na mão, deixou o revólver lá no canto, foi consolar a menina. E olha só que interessante, a mulher, a Marcela, ingênua que era, de bom coração que era, pensou que ele quisesse se suicidar, porque ele já não estava aguentando mais aquela vida. Eu não aguento mais isso aqui, esse casamento. Se eu soubesse que casamento era assim, eu não teria assinado o papel, etc, etc. Ela falou: não, por favor, olha, por favor, você pode formar sua família, você pode ir tudo, eu cuido dos filhos, vou trabalhar, eu dou conta disso, mas por favor, não mate, eu não quero ter o remorso, eu não quero carregar esse remorso comigo. Vá, faça, tome sua vida, viva com quem você desejar, mas por favor, não mate. Ele até agradeceu, né? Intimamente ele até agradeceu, era tudo aquilo que ele queria. Mas o que eu quero mostrar é isso, as cenas do crime, como se fosse Tanto é que Silas fez a menina ver essas cenas, e aí evitou-se uma tragédia. Há um determinado momento em que André Luiz, que narra esse e outros episódios do livro Ação e Reação, vai dizer assim: oh meu Deus, se as pessoas tivessem consciência de como as ideias delas se exteriorizam, com certeza pensaria 2 vezes antes de cometer qualquer crime ou a mais leve falta. Se a gente soubesse como as nossas imagens se exteriorizam, ou seja, podem ser vistas por outras pessoas. É verdade. E não é só Deus que vê. Há pessoas que veem, pessoas dotadas, eu já falei isso, né? Pessoas dotadas da faculdade de ver com a alma, é a alma que vê, não são os olhos. E pessoas do plano espiritual também vê. Ou seja, nada fica oculto. Nós estamos falando do tema central ainda, pensamento. E o subtema é obsessão. Obsessão dentro do tema geral, pensamento. No vídeo que vem, no próximo vídeo, eu vou mostrar algumas situações em que cada um de nós, por imprevidência, por falta de vigilância, podemos ficar na iminência de uma obsessão. Muito obrigado, Deus os abençoe e até a próxima.